A paz, meus amados. Quero convidar você a estar se inscrevendo no meu canal no YouTube, para que possamos estarmos crescendo junto na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? Tem algumas coisas que são importantes que você saiba, assim como eu também estou aberto ao aprendizado através de pessoas, né? Porque cada um tem um pouco da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo falou o seguinte, que pouco sabemos e pouco profetizamos, né? Então, de maneira que nem tudo a gente é sabedor, e aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem, a gente passa, né? Então, de graça recebemos, mesmo pagando-se um preço de esforço e de muitas outras coisas, mas da parte de Deus veio de graça, e de graça também damos, né? Mesmo pessoas pagando um preço para ter o seu aprimoramento também, de maneira que cada um sabe o que é necessário ser feito, mas é importante que se faça, né? Que se esforce para que conheça mais. E das coisas que é importante é que estejamos juntos, né? Conhecendo, buscando mais conhecimento da palavra de Deus. Então se inscreva no meu canal, que vai ser uma bênção para a tua vida e para a minha também. Mas nós hoje vamos estar vendo uma palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18. Né? Eu convido você a estar acompanhando comigo, capítulo 18, do verso 17, diz assim: Vendo Acabe, disse-lhes: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baal, os Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Amados, quero que você entenda algo que é muito importante para a tua vida, para a nossa vida. Que hoje o palco está sendo formado novamente, estamos no ápice dessa guerra espiritual, estamos no ápice de acontecimentos maiores, mas que tiveram base e começo na antiguidade, nos tempos dos profetas, né? De maneira que é importante que façamos um translado da revelação da palavra de Deus, do acontecimento daquela época para os nossos dias, para que possamos estarmos buscando algo para a nossa vida e buscando revelações, buscando visão para que enxerguemos verdadeiramente a verdade nos dias de hoje, para que possamos entendermos o palco, que é o mundo, para que possamos entender que tipo de armamento usar, né? Os armamentos espirituais, que é importante ser frisado, que é o que tem poder, que é o que funciona para a vida eterna. E as estratégias necessárias para que possamos prevalecer. Então, amados, as mesmas coisas estão acontecendo no nosso dia. O palco está sendo formado. É tempo de restaurar o altar. É tempo de restaurar o altar. Então está chegando o tempo do ápice, do confronto da igreja contra Acabe e Jezabel e todos os falsos profetas, todos os profetas que se assentam à mesa de Jezabel, né? Jezabel é importante se frisar que foi mostrada como exemplo uma mulher, que também é falado em Apocalipse capítulo 2, né, na carta a Tiatira, né? Então, é necessário que entendamos que ele é um principado, e não é simplesmente pura e simplesmente uma mulher, mas é um principado que agia em Jezabel nos tempos de Acabe, nos tempos de Elias, e que agia também numa certa mulher que se dizia profetisa lá em Tiatira, nos tempos das igrejas na Ásia. Então, amados, é importante que entendamos que
esse palco está sendo formado e estamos chegando ao ápice dele. Nós precisamos tomar uma posição e não cochearmos mais em dois pensamentos, como o povo de Deus estava cocheando no tempo de Elias, né? Ali no Monte Carmelo, em toda Israel. O palco é a terra toda. O mundo inteiro é o Monte Carmelo, também conhecido como o Monte da Decisão, amado. Que decisão precisamos tomar para a nossa vida para que venhamos prevalecer na questão espiritual, né? Os profetas de Baal estão aí novamente, meu amado, minha amada. Os profetas de Baal estão aí. Os postes ídolos, você observa com os teus olhos naturais que os postes ídolos estão aí novamente. Quero dizer para você que os sacrifícios dos filhos, como nos dias de Jezabel, né, a morte que não seja natural dos filhos, como era feito nos dias de Jezabel, continua a mesma coisa acontecendo nos nossos dias. Crianças morrendo por causa de aborto. A maioria dos abortos, quase que 100% deles, são ilícitos, são mortes de crianças porque vão contra a vontade de Deus. E algumas poucas, pelo fato de ser natural, pelo fato de ser caso de doença, de maneira que alguns poucos abortos são lícitos, é entendido, é compreensivo, mas 99% não são realmente carnificina, são realmente assassinato de crianças, amado. Então ele continua aí, as crianças sendo sacrificadas em nosso dia através dos abortos, da pedofilia, a fome e a miséria de crianças. Quem é que ama realmente as crianças e protege as crianças, né? A gente vê muitas entidades que protegem crianças, mas crianças morrendo na míngua, na África, no Nordeste brasileiro, em tantos lugares, em todas as cidades, tem criança morrendo, passando fome, amado, né? Estando na miséria. Então, as crianças sendo ceifadas, nossas crianças, e também pela falta de autoridade dos pais, estão mudando as leis, tirando a autoridade dos pais na família, né? De maneira que o palco continua o mesmo, assim como Jezabel fazia em seus dias, não se submetia a Acabe, não se submetia ao Deus de Israel, não se submetia ao profeta, não se submetia ao que era falado da parte de Deus, assim como Elias vinha e profetizava a verdade pura. Quero dizer para você, amado, por que existia profetas sentando na mesa de Jezabel? Porque Jezabel deixava eles profetizarem, deixava eles ensinarem o que Deus mandava ensinar. No entanto, algumas coisas eram colocadas a mais ou tiradas da verdade, do que interessava, do que era base, do que era alicerce do conhecimento do povo de Israel, da vontade de Deus para o povo de Israel. Então, ela dava a mexida dela e muitos profetas aceitaram, assim como nos nossos dias está acontecendo a mesma coisa. Muitos estão sentando na mesa de Jezabel, profetizando mistura, profetizando coisas que faltam e colocando coisas a mais. De maneira que as escrituras, é ela que traz a verdadeira fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. De maneira que a falta de autoridade sobre as crianças, tanto para dar como para tirar, né? De maneira que os pais não têm mais essa autoridade. Então, os bombardeios de mentira, de engano, de engodo, de sujeira, todo tipo de sujeira nas redes sociais, nós estamos deixando nossas crianças ficarem viciadas nas redes sociais. É a geração TikTok. E pasmem, meus irmãos, meus amigos, pessoas cristãs, pessoas que buscam a Deus, que se dizem adoradores, não conseguem dominar, governar a sua casa, governar os seus filhos, dizendo não na hora de dizer não e o sim na hora de dizer sim, verdadeiramente de conformidade com a vontade de Deus. De maneira, amados, que é uma geração que se forma, uma geração TikTok, é uma geração que está na rede, né, daqueles que estão ensinando o mundo inteiro as misturas de coisas boas e de coisas ruins. Então, o que leva para a morte é justamente a parte estragada, a parte ruim,
que deveria ser tirada, que deveria ser purificada pela palavra de Deus, e não é, porquanto a palavra de Deus não é amada por todas as pessoas das nações, né? E, pasmem, por uma grande maioria, até mesmo de quem visita a igreja, de quem está na igreja, porque não faz a leitura, não procura o conhecimento da verdade para estar se purificando, para estar dentro da vontade de Deus, fazendo o que é realmente a vontade de Deus. De maneira que é uma geração TikTok que está se formando aí, amado. O governo do mundo está nas mãos dos principados, da potestade que tomou posse do governo de Israel naquela época, né? Do Estado de Direito naquela época, que era liderado por Acabe e Jezabel, que era filha de Etibaal, um rei sidônio, né? Que deu por esposa a sua filha, a Acabe, por causa de uma aliança. Então, Acabe, que significava a igreja, né? A igreja. Acabe tipifica a igreja que se contamina. A igreja que mistura a vontade de Deus com a vontade do mundo. Que é apóstata. A igreja que não se purifica com a verdade. Então, Acabe fez aliança com aquele rei sidônio e tomou por posse Jezabel, que chegando já começou a implantar em Israel, né, a edificar templos para que Baal fosse invocado em toda Israel. O povo se contaminou, o povo adorou Baal, de maneira que hoje, ainda em nossos dias, esse palco está formado, está sendo formado para o ápice dele, para esta guerra profana, não é? Da parte dos que amam a mentira e para a guerra santa da parte dos que amam a verdade. Não tem jeito de ficar em cima do muro, assim como o povo de Israel estava ali no vale da decisão. O povo de Israel estava precisando decidir quem era que era o Deus que deveria estar no seu coração. Se era Deus, se era Jeová, se era Jesus, né? Aquele que tem os olhos como chama de fogo, que realmente vê e contempla até o centro da terra, os céus e a terra está patente aos seus olhos, o menor dos micróbios do ser vivo que está no centro da terra está patente, está diante dos olhos do Senhor, porque Ele é conhecedor de todas as coisas e criador de todas as coisas. Ou mesmo, amado, de pessoas que adoram o Deus da mentira, o Deus do engodo, o Deus do engano, o Deus da prostituição, o Deus do adultério, o Deus que leva as pessoas a estarem fazendo o que é mal, para o seu próximo. O Deus que não dá valor à vida das crianças e de todas as pessoas que querem fazer o bem. De maneira, amada, que você hoje tem que tomar uma decisão forte acerca disso, né? Então, o governo está na mão dos principados, usando homens em suas alianças, assim como Acabe e Etibaal, né, fizeram aliança ali com o povo de Israel e o povo sidônio, o povo pagão. Hein, meu amado? Nós precisamos hoje estarmos restaurando nosso altar, cuidando de nossas crianças, cuidando, meu amado, minha amada, do que é bom e do que é correto. Então, Acabe, ele tipifica a igreja corrompida. Jezabel tipifica a religiosidade pagã. E ambos tipificam o Estado de Direito de todas as nações, amado. Não tem jeito, de Israel, em especial ali no texto, não é? Elias tipifica a igreja fiel, tipifica aquele que ouve e fala justamente a vontade de Deus, a palavra de Deus, pura, genuína, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Era por isso que ele era odiado. Quero dizer para você, você é assim? Você é do tipo de Elias? Então, amado, vai ter perseguição, infelizmente, porque esse principado está aí. Você tem que decidir qual lado você está, porque vai haver momento que você vai ser desafiado a dizer qual é o teu Deus. Não tem jeito. Ela é insubmissa, ela era insubmissa a Acabe, às leis de Deus. Hoje está sendo implantado isso no coração das pessoas, a insubmissão aos pais, a insubmissão ao que é correto, ao que vem principalmente da parte de Deus, né? A insubmissão à verdade, jogando por terra a verdade. Essa Jezabel, esse principado é cobiçoso, ele quer tirar o que é dos outros, assim como Jezabel, como Acabe desejou a vinha de Nabote.
alguém está desejando tua vinha. Pode acreditar, meu amado. Busque a Deus, invoque mais a Deus, consiga este poder de Deus para a tua vida, porque vai chegar o dia que vão querer roubar a sua vinha, né? E você tem que estar preparado, fortalecido em Deus para não deixar com que roube a tua coroa, roube a tua vinha. De maneira que Nabote tinha uma vinha e Acabe a desejou. E Nabote não quis vender a vinha pelo fato de a vinha ser herança do seu pai. Pela lei levítica não se podia vender a herança do pai. Então ele foi fiel à lei de Deus, à vontade de Deus e ao seu pai. Eita, Jesus disse que vai chegar o dia que os filhos venderão os seus pais, que os filhos perseguirão seu pai e até pais perseguirão seus filhos. Sabe por que Elias foi odiado por Jezabel? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que Elias veio trazer de volta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. De maneira que quem não aceita esse espírito de Elias, que não aceita esse espírito que impera na igreja, que é o que ensina, que é o que prepara e capacita, que faz do pai ser um bom pai e o filho ser um bom filho. Se não aceitarem esse espírito da verdade, amados, não terá filho de volta ao pai, nem pai de volta ao filho, e vai ser algo horrível, terrível para as nações porque justamente a verdade, o que é ensinado por Deus, não foi praticado. Está escrito também na carta que foi mandada para Tiatira, a igreja, né? Está escrito em Apocalipse capítulo 2. Os filhos não morrerão de morte natural, os filhos não terão vida longa, os filhos passarão por problemas, a questão da saúde, por causa da prostituição de Jezabel, por causa do ensino dela, por causa do engodo, do engano, não é? Por causa da preparação dessa geração que está sendo formada, está chegando aí, amados, por causa da mentira, né? Então, a insegurança dos filhos vai imperar, a não ser que sejam vendidos, que sentem na mesa de Jezabel, profetizando mentira e comendo do seu caviar e comendo do seu manjar, né? Se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você vai ter que comer pão e água, meu amado, como os profetas no tempo de Acabe, no tempo de Elias, no tempo de Jezabel, que eles, fugindo de Jezabel, tinham que comer apenas pão e beber água. De maneira que quem quer prosperidade, quem está desejando conquistas a mais, amado, vai passar um sufoco tremendo, porque ou vai seguir ao Deus verdadeiro, ou vai seguir a Baal, ou vai seguir a Jezabel, esse principado que está se levantando, né? Então, Jezabel é perseguidora e matadora de profeta, perseguiu, matou. Por que é que Elias chegou um tempo que teve medo, que temeu Jezabel? Porque ela perseguia profetas fiéis e tirava a vida deles. Meu amado, minha amada, nós estamos chegando nesse ápice, nesse tempo, né? Então ela levantou duas testemunhas para testemunhar falso testemunho contra Nabote, né, na frente do povo de Israel, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e blasfemado contra o príncipe de Israel. Ei, amados, e ele foi apedrejado, e depois dele morto, foi tomado a vinha de Nabote, né? E ela entregou para Acabe. Ei, quero dizer para você, meu amado, minha amada, estamos chegando nesse dia que vão querer saquear as casas. Infelizmente é isso que está escrito, né? São verdades que doem, verdades que é difícil de ser falado e ensinado, mas é para que você se prepare, para que você busque mais a Deus, para que você não faça aliança com Jezabel, não faça aliança com Acabe, não faça aliança com aquilo que não agrada a Deus, com aquele que não agrada a Deus. Então ela perseguia, mas oferecia banquetes para os que profetizavam, para os que ensinavam, para os que faziam parte do seu glamour, para aqueles que amavam a prosperidade de Jezabel. De maneira que quem quiser passar bem, vai passar bem. É só fazer aliança com esse principado. É só fazer aliança com a mentira. É só fazer aliança com o engodo. E continuar fazendo parte dessa geração
de pessoas que não temem e que não buscam, que não creem verdadeiramente que a Bíblia foi escrita por Deus através de profetas, através de escritores que ele levantou e que ele mesmo levou ao ato da escritura, ao tempo separado para formarem a escritura, né? Ao preço pago pela escritura, tudo Deus estava, desde o princípio, na semente até a sua formação total, de maneira, amado, que é importante que entendamos, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Um verdadeiro ou um falso? É importante que tomemos essa decisão. Jezabel vai se levantar, está se levantando, esse principado que quer dominar, esse principado que quer tomar a vinha daquele que não concorda com o seu governo, aquele que não concorda com a palavra que é ensinada, aquele que não concorda com a doutrina, aquele que não concorda com a mentira, aquele que não concorda com a mudança que é feita na mentalidade de nossas crianças, da futura geração. Então, aqueles Elias, eles vão ser perseguidos. Quem é você? É Elias, aquele que come pão, que come a carne, como Deus. O que é que Deus dava para Elias? Era pão e água. Era carne e pão e água. Como uma certa feita, ele no riacho de Querite teve que comer pão trazido ainda por um corvo, né? Que faz o papel também no urubu, que come carniça. De maneira que quem deu de comer a ele não foi um lindo garçom, um lindo representante de uma cozinha excelente, de uma cozinha majestosa, de uma cozinha com manjares de primeira. Não, ele comeu vindo de um corvo, né? Vindo ali, meu amado, minha amada, de uma comida simples, um pedaço de carne e pão e água do riacho, né? De maneira, como é que está a sua vida? Que tipo de decisão temos tomado, né? De maneira que nós precisamos entender certos detalhes. Qual a posição devemos tomar? Então, Jezabel era insubmissa. Jezabel, ela nem se submetia ao seu marido, que não era seu igual, de maneira alguma, né? O próprio Jesus não usurpou ser igual a Deus, o próprio Jesus não usurpou ser igual a Deus, né? Porque Jesus é um com o Pai, assim como o Espírito Santo é um com Cristo e com o Pai, mas o Pai é maior do que Cristo, como o próprio apóstolo falou, que Jesus é a cabeça da igreja e Deus é a cabeça de Jesus. De maneira que desde a eternidade é assim que foi formado. O Pai é a maior autoridade, depois Jesus, depois o Espírito Santo e assim sucessivamente os anjos, apóstolos e todos aqueles que Deus unge como a autoridade do seu reino. Mas são um. O Ser Supremo é um, em três pessoas que se manifestam, né? Mas esse princípio está sendo quebrado na face da terra, sendo destruído, que é o princípio da autoridade, em especial a autoridade que vem da parte de Deus, trazendo a verdade para que haja equilíbrio e haja segurança para todos, haja vida e vida em abundância. Então ela era insubmissa, porque ela não era igual ao seu marido, ela é um com seu marido, mas sendo menor no que se refere ao princípio de autoridade, ele que devia comandar. E ela era insubmissa a ele, insubmissa a Deus, como muitos. E no capítulo 2 de Apocalipse também fala de Jezabel, que é esse principado que até profetizava, ele se dizia profeta, profetiza, mas não tinha sido mandada por Deus para aquele trabalho. E ela trazia um engodo e um engano. Hoje, esse cenário se formou novamente, meu amado. Não tem jeito. É tempo de decisão, é tempo de observar, de termos uma visão verdadeira do que está acontecendo. As nossas vinhas estão correndo perigo. Por quê? Porque Acabe, Jezabel, ela é cobiçosa.
ela olha os teus bens, ela olha as coisas que você conquista diante de Deus, que você conquistou com trabalho, com suor, com honestidade. Ela é cobiçosa, ela é forte e insubmissa ao que é justo, ao que é correto. Ela persegue profeta, os verdadeiros, os falsos não, ela chama para a mesa, de maneira que você vai tomar decisão, se você vai comer na mesa de Jezabel, se você vai estar com Acabe, ali nas suas dependências, se relacionando, fazendo aliança, assim como Acabe fez com o rei Sidônio e Tibaal, para trazer as imundícias, a mentira, o engodo para Israel, de maneira que você hoje tem de tomar essa decisão, tem de observar de que lado você está, porque vai chegar o dia, né, está chegando, o palco está se formando, o ápice de todos os acontecimentos passados, para que aconteça novamente no presente, de uma maneira grandiosa, está sendo formado. Somos impactados a tomarmos uma decisão, meu amado. Qual é a nova postura da igreja para esses tempos, novos tempos? De estarmos sendo contaminados, aliançados com política, com vendas de voto, com com relacionamento com pessoas que não têm temor a Deus e odeiam a igreja e odeiam a palavra. Que tipo de posição hoje você vai tomar? Que tipo de posição eu tenho que tomar hoje? A posição do medo? Do medo tanto na questão de saúde, como na questão até de perseguições? Porque a maioria do povo tem medo das perseguições e escondem a verdade, não profetizam a verdade, não estão do lado de Deus, não é porque sejam justos ou simplesmente pecadores, mas é porque temem a perseguição. Diferentemente de Elias, diferentemente dos apóstolos. Qual é a posição que temos tomado hoje? Qual é a posição de estarmos profetizando a verdade de Deus, a vontade de Deus, de estarmos tomando decisões que interessam para a família, que interessam para os nossos filhos, que interessam para a vida eterna? O diabo quer roubar a nossa coroa. O diabo quer tomar a nossa vinha, meu amado. Pode acreditar. Como nos dias de Elias foi tomada a vinha de Nabote, Jezabel, esse principado, que não é uma mulher ou simplesmente um homem, é um principado organizado, poderoso, que só se curva diante do poder de Deus, que só se curva diante do Cristo Todo-Poderoso, que é Senhor nos céus e na terra, e daquele que está submisso ao Senhor, que está resistindo a Ele. Você é do que resiste? Para que seja implantado na tua casa a verdade, na tua igreja a verdade, na tua vida a verdade. Né? Então é isso que faz com que Jezabel persiga, Acabe persiga Elias. É porque ele é a favor de muitas coisas, mas é contra outras coisas. Aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Então, por causa dessas coisas, ele vai contra, ele não aceita, ele não se submete, ele resiste e Acabe e Jezabel, o principado, passa a perseguir, de maneira que é importante que entendamos que postura devemos tomar. É esse desejo que eu tenho no meu coração, que você tome a posição de estar do lado de Deus, amado, que é Ele, só Ele, que deve ser temido e amado também, principalmente amado, porque só em suas mãos, como está escrito em Salmo 130, versículo 4, em suas mãos está o perdão para que seja temido. E, amado, é nele que está a vida eterna. Então eu desejo que você tenha essa vida eterna, que você se prostre diante de Deus e o adore, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu desejo que Deus abençoe a todos e até outro dia, se Deus quiser.